Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa do Entre no Jogo. Eu me chamo Gabriel Ismanioto e hoje estou na companhia do meu colega Matheus para tratar de um assunto um tanto quanto legal, né, Matheus? Vamos falar hoje sobre os clássicos brasileiros. Isso aí, Gabriel. Então hoje a gente vai estar aqui falando sobre os maiores clássicos do Brasil, né? Vamos dar um pouco da nossa opinião, comentar sobre eles. E esse vai ser o assunto. Lembrando que não é um ranking, né? A gente não tá ranqueando aqui, vamos dizer assim, né? Os clássicos. A gente vai falar um top 10 aqui, mas sem ranking, né? Vamos estar falando sobre 10 clássicos, né? Os 10 maiores clássicos aí na nossa concepção, né? Aqui do Brasil. Então, se não concordarem com a lista aí, deixem aí nos comentários, postem as suas listas, né? Mas esses são os que a gente acha que tem mais relevância no futebol brasileiro. Lembrando, né, não é um ranking. A gente não tá ranqueando, só tá, né? Vamos só falar sobre eles. Exatamente. E também não é só nossa humilde opinião, ali também foram feitas algumas pesquisas para ter essa ajuda de formação do ranking, né? Até o uso de algumas inteligências artificiais, tanto quanto várias buscas em sites, né? Mas antes da gente começar, esses dias atrás me perguntaram, Matheus, como um confronto entre duas equipes se tornava um clássico, né? E, poxa, o que se torna um clássico? O clássico, ele resume um confronto entre dois times que possuem uma certa rivalidade, né? Tanto na arquibancada quanto dentro de campo. É aquele jogo que os torcedores ficam animados a semana, até não dormem à noite, os torcedores que são mais ansiosos, né? Que são mais apaixonados. São aqueles confrontos que definem títulos, que tem história realmente, né? Eu acho que isso é o que pode se definir como um clássico, né, Matheus? Isso aí. E o clássico, às vezes, ele também pode não ser da mesma cidade, né? Hoje nós vamos falar de clássicos do mesmo estado, mas às vezes podem ser um clássico interestadual, né? Ou de cidade para cidade. Sim, e assim sim. vamos. Hoje a gente vai estar falando sobre os clássicos regionais, né? Digamos Regionais, assim. Mas, exatamente. claro, há muitos clássicos aí que são, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, né? Palmeiras e Flamengo, Corinthians e Flamengo são clássicos do futebol brasileiro. Exatamente, né? São os clássicos interestaduais, né? Sim, mas hoje a gente vai estar focando aqui nos clássicos regionais mesmo. Exatamente. Bom, então, bora começar? Tem alguma coisa pra falar mais? Não, eu ia justamente pedir pra gente começar a falar. Vamos já lá pra Goiás, então, né, Matheus? Falar sobre o Derby do Cerrado. Isso aí, Derby do Cerrado, Goiás e Vila Nova, o clássico ali principal de Goiás, né? As duas equipes ali da capital goiana, perdão. Então, é o clássico goiano, que é disputado entre Goiás e Vila Nova, ambos de Goiânia. Eles representam as maiores torcidas, né, da região ali de Goiânia, de Goiás. E ao longo da história já aconteceram 321 jogos, com 152 vitórias do Goiás, o Goiás sai na frente, 82 vitórias do Vila Nova, e 87 empates. O Goiás já marcou 480 gols no Vila Nova e o Vila Nova 339 gols no Goiás. Nesse clássico aqui de Goiás, os empates estão na frente do Vila Nova, hein? Exatamente. É um clássico bem legal, né? Goiás e Vila Nova que sempre fazem bons jogos. Esse ano o Goiás não chegou na final do Campeonato Goiano, né? Sim. Quem acabou chegando foi o Atlético Goianiense. Mas é um clássico muito emblemático do futebol, né? Já tivemos várias disputas e é sempre muito bem recordado pelos torcedores e pela mídia, né? Sim. Agora a gente vai partindo lá pro Pará, né? Eu acho que um dos clássicos mais famosos do Brasil, Remo e Paysandu, mais conhecido como Repá, Repá, né? Famoso Repá. É uma das rivalidades mais antigas do futebol, né? Se a gente for contar aí, já são praticamente 100 anos de rivalidade, com o primeiro jogo acontecendo lá no dia 14 de junho de 1914. É um clássico com mais de 700 jogos. E de lá pra cá já aconteceram mais de 700 jogos, né, Matheus? Sim. Aqui a gente pode até falar que eles foram considerados um patrimônio imaterial do estado do Pará. Pra gente ter uma noção. O nível, né? O nível gente ter uma que chegou noção o clássico. Da grandiosidade desse clássico, né? Eu arrisco dizer que
ele sim é um dos maiores do Brasil, né? Tá ali no Sim. seu top 3, top 5. Isso. Mas ao todo foram disputadas 770 partidas, 268 vitórias pelo lado do Remo, com 978 gols. Quase 1.000 gols, hein? 242 vitórias pro lado do Paysandu, com 975 gols marcados, além de 200 empates. 260. Quantos eu falei? 260 Isso. empates. Aqui a gente vê que é uma disputa bem acirrada, né? É um clássico mais disputado, né? Mais disputada, a gente vê o número de gols ali, é bem equilibrado, uma diferença de 3 gols. As vitórias até, o Remo tá um pouco na frente, mas o Paysandu também faz os seus bons jogos, né? Sim. Não, pô, é um número, sim, muito alto, né? Uhum. Claro, já são mais de 700 jogos, mas 268 vitórias para 242, querendo ou não. Claro, é um pouco, uma desvantagem um pouco maior, né? Mas é um clássico bem equilibrado, né? A gente Pra pode dizer quantidade de jogos é muito assim. equilibrado. Sim, olha a quantidade de gols aí, que é 970 para cada um, né? São praticamente 2.000 gols se a gente for somar a Exatamente. relação de gols que tem entre os dois, né? E legal destacar também que, dentre todos os clássicos aqui, esse é o que tem mais jogos, né? E Sim. posso arriscar dizer que um dos mais antigos também. Sim, esse é um dos clássicos mais antigos do Brasil. Esse sim é um dos clássicos mais equilibrados e um dos maiores clássicos do Brasil, com certeza. Com certeza. Bom, indo adiante aqui agora, falando lá de Pernambuco, clássico de Pernambuco, clássico das multidões, Santa Cruz e Sport. Que é o primeiro clássico das multidões, ele foi realizado em 6 de maio de 1916 e a vitória foi do Sport por 2-0. Então, portanto, esse foi um amistoso contra o Santa Cruz, foi o primeiro clássico dos dois, foi o primeiro jogo entre os dois. E ao todo já foram 560 jogos, com 236 vitórias do Sport e 169 vitórias do Santa Cruz, com 732 gols do Sport e 674 gols do Santa Cruz. Além de 164 empates. Aí já é um pouco mais pro lado do Sport, né? Esse clássico aí, o Sport já tem mais vantagem, né? Uma vantagem de quase 100 jogos. É interessante, né? Esses clássicos que já perduram desde muito antigamente, né? O futebol nordestino, ele arrasta multidões, né? Uma torcida Sim. muito apaixonada, né? E partindo juntamente, já vamos falar aqui de um dos clássicos mais famosos também lá na região norte e nordeste, o Bavi, né? Bavi, grande Bavi. Bahia e Vitória, clássico baiano. São 497 confrontos. O Bahia já triunfou 194 vezes contra 153 do Vitória. Além disso, foram 150 empates. O tricolor já marcou 677 gols e os rubro-negros 587 vezes marcadas. É um clássico também, podemos se dizer, um tanto quanto equilibrado, né? Pelo número de jogos, apesar de uma diferença de 40, mais ou menos, 40 vitórias, né? Pro lado do Bahia. Sim. Os últimos jogos a gente vê que sempre foram mais equilibrados, a torcida muito apaixonada, né? Eles sempre fazem um espetáculo muito bonito dentro de campo, apesar de eu querer destacar que teve o jogo que foi o Bavi da Paz, né? Que ficou marcado aí. O jogo que era para exaltar a paz nos estádios foram uma das maiores confusões que tivemos no futebol brasileiro nos últimos anos, né? Sim. Foi uma verdadeira bagunça, né? E o pior, né? Não veio nem dos torcedores. Veio dos Veio próprios de dentro jogadores. de campo. O que era para ser um exemplo, né? Acabou. Não lembro exatamente o ano que foi, mas foi a maior treta, né? Dentro de campo, os jogadores brigando até com a torcida, xingando. Nossa, foi uma loucura. O famoso quebra-pau, né? Exatamente. E o Bavi, né, que decidiu esse último campeonato baiano, né? Com vitória do Vitória. Uhum. Vitória saiu campeão. Foi decidido aí mais uma final pelo clássico Bavi. E é um duelo que é marcado pelas torcidas, né? Sim. Tirando a parte que a gente tem que ser contra, que são as brigas, né? Eles geralmente fazem espetáculos muito bonitos pro futebol brasileiro.
Ali continuando então, agora vamos pro Ceará, né? A gente tá caminhando mais pela região norte e nordeste do Brasil por enquanto. Vamos lá passar lá pelo Ceará para falar do clássico rei, né? Fortaleza e Ceará. Esse clássico, sim, tem mais de 100 anos, né? Já se enfrentaram mais de 600 vezes desde o seu primeiro confronto. Com o Fortaleza... E nesses confrontos o Ceará leva a melhor, né? Com 204 vitórias sobre o Fortaleza. E o Fortaleza já venceu o nosso querido Vozão 184 vezes. Além de 212 empates nesse duelo, né, Matheus? Uhum. Já no quesito gols, o Ceará também leva a melhor com 812 gols marcados contra o rival. Já o Tricolor não fica muito atrás, com um total de 773 bolas na rede do adversário. Cara, é muito gol, hein? Poxa vida. Exatamente. Esse clássico tá mais equilibrado, né? Até agora é um dos mais equilibrados dos que a gente falou aqui, né? Somente 20 vitórias de diferença. Exatamente. E o empate aqui nesse clássico aqui tá na frente das vitórias. Tá na frente das vitórias. É muito empate aqui, né? 212 empates. Já passou as vitórias. Impressionante. Tanto que até na final do Campeonato Cearense, né? Tivemos 2 jogos na final entre os dois times. E 2 empates também, né? 0-0 e 1-1. E o Ceará levando a melhor, né? Nos pênaltis. Outro clássico marcado também muito, só que dessa vez positivamente pelas torcidas, né? Sim. As torcidas sempre fazem um show dentro de campo. A torcida do Ceará e do Fortaleza constroem belos mosaicos para prestigiar o nosso futebol, né? Sim. Apesar de, no último jogo também, a gente já ter falado algumas vezes das brigas, né? No último jogo tivemos brigas por parte dos jogadores, mas a torcida conseguiu manter a calma dessa vez, né, Matheus? Sim. É algo positivo lá pro lado do norte e nordeste, que é diferente daqui, né? Vamos dizer, essa parte sul e o sul, sudeste centro-oeste, aqui, né? Centro-oeste do Brasil, que eles conseguem fazer esses clássicos com o estádio dividido, né? Praticamente uns 70-30, às vezes uns 50-50. Aqui no Rio de Janeiro ainda acontece, né? Com o Fla-Flu, com o Flamengo e Vasco. Nós tivemos os testes na Supercopa do Brasil também, né? Contra Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, com as duas torcidas. Deu certo também, né? Tivemos paz, mas para ter esse jogo foram inúmeras reuniões com a polícia, muita organização para conseguir que tivéssemos um bom espetáculo, né? Saísse com um vencedor, mas as duas torcidas íntegras. Em São Paulo o problema já é maior, né? É o único, se eu não me engano, é um dos poucos que ainda só tem a torcida única nos jogos, né? E, claro, é algo que a torcida, todos os torcedores querem, querendo ou não, é algo a parte do jogo, a torcida visitante, né? Quem vai ao estádio quer que a torcida visitante lá, ainda mais em clássico, né? Querendo ou não, é divertido. Mas isso depende muito dos torcedores também, né? Tem que passar por eles essa questão. Essa conscientização, eles têm que se ajudar também. Mas eu acho que muito em breve a gente vai ter esse retorno em São Paulo, né? A gente tá falando, claro, né? O Nordeste é um exemplo, né? O Rio de Janeiro, nos últimos anos, também sempre vem dividindo o estádio. O Maracanã é um estádio muito grande. Até o Maracanã faz a torcida mista, né? Sim, sim. E eu acho isso muito bacana, mostra a responsabilidade dos torcedores, né? Porque a gente tem que entender que o clássico é isso, é a rivalidade. Os torcedores são rivais e não inimigos. Então, falta um pouco disso em São Paulo. Até aqui no Paraná também a situação é um pouco mais complicada, posso se dizer, né? Mas a gente tá lutando por isso, né? Por paz nos estádios. Querendo ou não, infelizmente, as brigas elas não vão parar de ocorrer, né? Mas pelo menos em estádios, né? Nos últimos anos, em volta, ao redor dos estádios, vem sendo menos os problemas. Mas em terminais, em locais nas ruas, afastados, né? Infelizmente não tem como parar isso, né? Porque aí os bandidos, né? Dá pra chamar de bandidos, né? Esses caras que marcam as brigas lá no... O jogo em uma cidade, eles marcam briga no outro só pra brigar. É uma coisa que não dá pra entender, mas exatamente. Enfim, né? A gente caminhou lá pelo norte, nordeste. Vamos descer Agora um pouco, vamos aqui pro sul, né? Falar de Atlético Paranaense e Coritiba. Isso aí, vamos falar de Atletiba um pouco aqui. Descendo um pouco, né? Vindo agora aqui pro sul. O Atletiba, que é o maior clássico aqui do estado do Paraná, que o Coxa tem vantagem. Em 356 jogos, o Coxa tem 137 vitórias e o Atlético Paranaense tem 115.
além de 105 empates. Dos números de gols, o Coxa também leva a melhor, que são 512 gols contra 460 do Atlético. Um saldo de 52 gols aí, praticamente. Exatamente. Aí a gente já vê um pouco mais de equilíbrio também, né? 15 Sim. jogos de diferença, apesar do Coxa ainda estar na frente. Dentro de campo sempre foram bons confrontos, bons jogos, né? Sempre teve aquele clima mesmo de clássico, né? O Atletiba, quando tem Atletiba. Até quem mora aqui em Curitiba e não torce pro Atlético e nem pro Curitiba, fica, né, meio nervoso, meio entusiasmado. Positivamente, por ser um jogo legal, mas a população fica preocupada de forma negativa por medo de pegar ônibus nos dias de jogos pelo histórico de confronto entre as duas torcidas, né? É um dos pontos que mais preocupa aqui na cidade, não é mesmo, Matheus? Ainda nos últimos tempos, né, vai a mesma questão que a gente falou agora das brigas, né, que sempre é uma briga, as brigas a gente não consegue, eu digo, né, num todo, né, não tem como fazer parar porque é algo que eles fazem, os torcedores, né, os supostos torcedores, muito longe do estádio, né. Uhum. Por exemplo, aqui em Curitiba, o último Atletiba no Couto Pereira, os torcedores estavam brigando em Piraquara, né? Uma distância, assim, enorme do estádio e estavam brigando. Mas falando do clássico, é um clássico muito disputado, né? Eu acho que não importa a fase dos times, é sempre algo assim... Por exemplo, quando o Atlético, nos últimos anos, antes do Atlético ter essa volta por cima, tava mal, sempre chegava no clássico, é outro jogo, né? Clássico é clássico, então... E o Coxa também, nos últimos anos, vem tendo uma fase horrível, uma fase ruim, mas chega no clássico, vence, igual ano passado venceu no Brasileiro. E esse ano, se eu não me engano, foi só um clássico só. Foi 1-1 no Couto Pereira. Exatamente. Falamos um pouquinho aqui da região sul do país, agora vamos subir só um pouquinho para a região central, né? Falar sobre o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. É uma rivalidade que também já está aí há mais de 100 anos e para falar dessa rivalidade a gente tem que colocar um asterisco, né? Porque quando pesquisado sobre os números, temos uma divergência. Porque o que acontece? A primeira partida entre esses dois clubes aconteceu dia 17 de abril de 1921. E desde esse período até a década de 40, lá 1940... não havia a prática de registrar em súmula oficial os dados e os resultados dos jogos. Por isso surge o questionamento desses resultados, né? Em 2007, até os clubes eles tentaram dialogar e unificar os números, mas não tivemos sucesso, né? Então a contagem dos clássicos pelo lado do Cruzeiro fica da seguinte maneira: 504 jogos, 172 vitórias, 134 empates e 198 derrotas. 645 gols marcados e 705 gols sofridos, né? Essa contagem pelo lado do Cruzeiro. Já a contagem pelo lado do Atlético Mineiro, temos um número maior de jogos, né? Consequentemente, um número maior de jogos e um número maior de vitórias pro lado do Galo, né? São 522 jogos, 210 vitórias, 139 empates e 173 derrotas. 736 gols marcados e 656 gols sofridos. A gente vê que a rivalidade já começa antes do jogo começar, Exatamente. né? Cada clube tem a sua contabilização. O engraçado aqui, né? Eu não tinha reparado, eu reparei agora. A diferença são de 18 jogos... E os 18 jogos são contados vitória pro Galo, aqui na contagem do Galo, né? Isso é engraçado, né? É algo que, querendo ou não, o Galo se favorece, né? E o Cruzeiro se favorece também, porque diminui as vitórias do Galo. Exatamente. E o Galo aumenta. Aqui a gente vê até uma disputa, né? Podemos dizer que sim, uma briga de ego, né? Sim. Porque ninguém quer ceder, né? O Atlético Mineiro quer ter mais vitórias, consequentemente o Cruzeiro quer ter menos derrotas, né? Exatamente. Ali uma diferença de 20... 18 derrotas e vitórias pro Cruzeiro, né? Pela contagem do Cruzeiro. Sim. E esse retrospecto é um tanto quanto curioso, na verdade, né, Matheus? Sim.
Que nem eu falei, né? É engraçado que a gente vê que a rivalidade ela já começa, né? Antes de mais nada. Agora vamos falar do clássico carioca aí, um dos Vamos pro Rio de Janeiro ali. mais aguardados. Isso aí, um dos maiores clássicos aí, se não o maior do Flamengo, do Rio de Janeiro, é o Fla-Flu, o famoso Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, né? Que é um dos clássicos mais marcantes do Brasil, o Fla-Flu. Ele soma mais de 400 partidas jogadas em toda a história. E o primeiro confronto, né, foi há mais de um século, em 7 de julho de 1912, com vitória do Fluminense sobre o Flamengo. Foi 3-2 o jogo para o Fluminense. Bom, esse clássico já teve mais de 450 partidas e o Flamengo, né, a equipe da Gávea, sai na frente, tem uma pequena vantagem em 164 vitórias, 145 empates e 141 vitórias do Fluminense nesses 460 jogos. Né? É uma vantagem legal, né, pro Flamengo, né? E é válido destacar também que o Rio de Janeiro é um dos estados que possuem diversos clássicos, né? Aqui a gente quis destacar o que a gente julga ser um dos principais, né? Mas nós também temos o Clássico dos Milhões, que é o Flamengo e Vasco. Sim. Temos Vasco e Botafogo, Flamengo e Botafogo. Fluminense, Botafogo, Fluminense, Vasco. Botafogo e esses... E assim vai, né? E todos os jogos entre os 4 grandes do Rio de Janeiro, a gente pode se dizer clássicos, né? Sim. Mas o Fla-Flu é sempre o mais marcante, né? Tanto pelos jogos, até pelas, vamos dizer, entre aspas, né, as brigas fora de campo, não brigas no sentido singular da palavra, né? Sim, sim. Mas aquela de não deixar o outro na frente, até pelo comando do Maracanã, né? Sim, já começa aí, né? Já começa aí, não... É uma rivalidade que sai um pouco das 4 linhas. Exatamente. E referente aos números de gols, né? O Fluminense... foram 644 bolas na rede do Flamengo e 587 para o tricolor carioca. Então esse foi o clássico Fla-Flu. Falando agora do Grenal. Um dos maiores aí do Brasil, né? Com certeza. O Grêmio Internacional, lá do Rio Grande do Sul. Então, até hoje, as equipes elas se enfrentaram 441 vezes. 162 vitórias do Internacional e 141 vitórias do Grêmio e 138 empates. O Colorado já balançou a rede 602 vezes e o Imortal 575 gols. E a gente vai destacar aqui, né, que existem 2 Grenais 435, tá? O 435, que não aconteceu porque o atentado por causa de um atentado, né, ao ônibus do Grêmio, que adiou o confronto no Gauchão de 2022. E o jogo de número 435 em si, né, 435, foi vencido por 1-0 pelo Inter, ou seja, tem 2 jogos 435 aí. E Grêmio Internacional é uma rivalidade histórica, né, aqui... Sem pensar muito, a gente já consegue citar vários e vários jogos que foram marcados na história, né? O 5-0 Exato. Já é um dos jogos que mais marcou, né? Entre o confronto. Outro clássico que a gente pode se dizer foi a primeira vez que eles se enfrentaram na Libertadores, né? Exatamente. Foi... Já estávamos em pandemia. Sim. Eu acho que ainda tinha torcida. Foi o último jogo com torcida. Com torcida antes da pandemia, né? E tivemos uma distribuição de cartões vermelhos, de brigas, de atrocidades, né? Tanto dos torcedores quanto dos jogadores. Dentro de campo. Dentro foi e uma fora loucura, de campo. Né? A verdadeira loucura, se eu não me engano, aí foram mais de 10 expulsos no jogo. Foi uma verdadeira bagunça. Uma briga impressionante. Eu acredito que seja um dos maiores aí clássicos, na minha opinião. Eu também. Um dos maiores clássicos do Brasil. Esse sim entra aí top 3 pra mim. Top 3. E vamos fechar aqui agora o nosso top 10 com o derby paulista, né? Isso aí. Palmeiras e Corinthians. É uma das maiores rivalidades do Brasil e uma das rivalidades das que nós citamos até agora que possuem menos jogos, né, Matheus? Sim. Aqui a gente tem 379 jogos. Junto com o Atletiba ali, eu acho que é o que tem menos jogos. Tem menos jogos, né? Sim. São 134. O Palmeiras leva uma ligeira vantagem nesse retrospecto. Esse sim eu acho que é o clássico mais equilibrado que nós temos até agora, hein? Esse é o mais equilibrado. São 134 vitórias do Palmeiras contra 129 do Corinthians. Só aí a gente já vê
se balança, são 5 jogos de diferença apenas, né? Sim. São 543 gols pro lado do Palmeiras e 496 pro lado do Corinthians, né? Além de falar das disputas em finais, né? Uhum. O Palmeiras já venceu 8 vezes, enquanto o Corinthians venceu apenas 3. E isso a gente considera apenas os torneios de importância estadual ou nacional, né? Tendo assim, então, eles já se enfrentaram 11 vezes. Sim. O Palmeiras leva essa vantagem em confrontos de finais, mas no retrospecto geral é um clássico bem equilibrado, né? Nós até tivemos um jogo no Paulista há poucos dias atrás que deixou bem claro que não importa a diferença técnica ou a diferença financeira entre os clubes, né? Sim. Passando para dentro das 4 linhas ali, são 11 contra 11 e quem tiver mais vontade, quem tiver mais garra, mais determinação, vai acabar vencendo, né? O Palmeiras abriu 2-0, o Corinthians com 1 a menos, teve jogador expulso, o Cássio expulso ainda, né? Sim, o Everton acabou falhando, né? O Everton acabou falhando. Esse jogo dos últimos anos, pra mim, mostra o que é um verdadeiro clássico, né? Até o Sim. Corinthians fez vídeos especiais, um mini documentário sobre esse empate um tanto quanto heróico, né? Com Sim. um jogador de linha no gol de falta no último minuto. E o goleiro, né? O jogador que foi pra linha Gustavo defendeu Henrique, no né? último lance lá. Defendeu não, né? Ele acabou passando por baixo dele a bola e o zagueiro só foi em cima da linha. Foi uma loucura. Esse sim eu acho que é o maior clássico do Brasil. Né? Uhum. Dá para se dizer ali junto com o Grenal, um dos maiores. Isso mostra, né, como o clássico é disputado, né? E como o clássico é clássico, né? Dois jogadores a menos o Corinthians tinha. Foi atrás, buscou um empate. E essa pequena vantagem que o Palmeiras tem, eu acho que construiu nesses últimos anos, né? anos. Que vem sendo uma das potências aí do futebol brasileiro, né? Até pra gente destacar aqui, nos últimos aí 5, 6 anos, tivemos 2 disputas de finais, né, do Campeonato Paulista. Em uma delas, o Corinthians acabou levando a melhor nos pênaltis, né? E em 2020, o Palmeiras levou a melhor também nos pênaltis. Sim. A gente aqui agora, nós falamos sobre os maiores clássicos do Brasil e eu queria perguntar pro Matheus a opinião dele sobre quais são os 3 maiores clássicos, quais ele julga ser os 3 maiores clássicos do Brasil. Os 3 maiores... Cara, eu acho que aqui não tem muito segredo, né? Acho que ficou aí até esses 3 últimos que a gente citou aí, acho que dá pra dizer aí... o Palmeiras e Corinthians, o Grenal e o Fla-Flu, menção honrosa ali pro Repá, que eu acho que é um dos... o clássico mais jogo, né? Uhum. Então, acho que é um dos clássicos aí que merece, sim, um reconhecimento, né? Mas, claro, querendo ou não, esses jogos aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, são mais falados, né? Mais comentados. Então, a gente acaba até não sabendo, né? Quando tem um Remo e Paysandu. Mas eu acredito que esses 3 aqui, Fla-Flu, Grenal e Palmeiras e Corinthians, são aí o top 3 com menção honrosa pro Remo e Paysandu. Concordo com você, Matheus. Eu acho que se a gente fosse julgar apenas pelos confrontos históricos mesmo, né? O Remo e Paysandu, pra mim, estaria em primeiro. Uhum. Sem a discussão. Mas, pelas devidas importâncias que tem Grenal, principalmente o Palmeiras e Corinthians, eu acho que eu coloco o Remo e Paysandu em terceiro, o Grêmio e Internacional em segundo, né? Por não decidirem tantas finais, né? Até o momento, sim. A gente já pode... Só estadual, né? A gente já pode até falar disso aí, porque já fazem 7 anos que o Internacional não chega numa final de campeonato estadual, enquanto o Grêmio vem já empilhando 7 títulos consecutivos. E o Palmeiras e Corinthians, por toda a rivalidade histórica dentro e fora de campo, né? Pra mim é o maior clássico do Brasil. Já, apesar do Palmeiras ter essa vantagem mais larga em confrontos de final, eles estão sempre jogando. Todo jogo sempre é bem disputado, as torcidas ficam mais ansiosas, mais nervosas. E eu acho que é isso que define o que é um clássico, não é mesmo? Com certeza. Bom, falamos aqui então sobre
os maiores clássicos do Brasil. E vamos chegando ao fim, né? Pedir para o Matheus aqui deixar os seus agradecimentos finais, as suas considerações. Bom, mais uma vez, né? Agradecer aí a parceria, mais um programa realizado. Agradecer também a Bárbara, que está aí com a gente hoje, ajudando como sempre. E agradecer a você que esteve aqui até agora, né? Nos assistindo, nos acompanhando. Não deixe de comentar, deixar sua opinião, curtir o vídeo, compartilhar. E é isso. Muito obrigado. É isso aí então, pessoal. Hoje nós falamos aqui, trouxemos sobre os clássicos brasileiros e vamos deixar claro aqui de novo que se você não concorda ou tem uma opinião diferente da gente, coloca aí nos comentários que a gente vai gostar de ler, né? Quero deixar, então, meus agradecimentos a todos vocês que nos acompanharam até agora, agradecer a Bárbara e falar que esse é um programa em colaboração com a Central de Notícias Uninter e a Agência Mediação. Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Até a próxima.